Convidamos o expositor da noite de hoje, o nosso irmão Tato Savi, para iniciar nossa Semana Espírita com a palestra Saúde Mental na Juventude. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. É sempre gostoso fazer isso, pessoal. Para não fazer aquela velha brincadeira, estou falando com os encarnados. Muito bom, muito obrigado por estar aqui com vocês, vocês estarem aqui comigo. É muito prazeroso chegar em Mossoró, apesar de ser uma viagem longe, uma viagem longa. Bauru e Mossoró são as cidades que se amam pelo amor que temos conectados uns com os outros, mas são cidades que estão bem distantes. Eu viajei bastante depois da pandemia, desde lá de Rio Grande até a pontinha aqui do Brasil, e digo de coração que estão sendo transmitidos, estão sendo gravados. Em Mossoró é um carinho muito mais forte, muito mais especial por causa de vocês. O abraço que eu recebo de vocês, os pedidos para tirar uma fotografia, Marcelo, a Paulinha, todos tocam um lugar muito especial no meu coração. Gostaria demais de, ao final da palestra, amanhã, nos eventos, que vocês, se tivessem vontade, podem conversar comigo, tá bom? Se aproximem, peçam uma foto, a gente bate foto, a gente conversa. Eu gosto muito desse calor que vocês transmitem, que vocês passam para mim. E isso gera bem-estar em nosso coração, isso gera saúde para nós. E é isso que eu venho compartilhar com vocês, algo que é importante, que é fundamental para nossa existência. Meus amados, essa palestra é uma palestra bem interativa. Eu peço que vocês participem, levantando a mão, as perguntas que eu fizerem, para que a gente possa presenciar, sentir um pouco na prática a teoria que será explicada e aplicada aqui hoje. É muito difícil falar o que eu preparei em 3 horas de palestra, mas não será 3 horas. É difícil falar em 2 horas, então também não será 2 horas. É difícil sintetizar tudo próximo a 1 hora, 1 hora e 10 de palestra. É o tempo que eu organizei para compartilhar com vocês pensamentos tão elevados de homens e mulheres que estão estudando isso, espiritualidade e saúde das pessoas que mais amamos. E por isso, envolve aqui, quando na minha apresentação, eles dizem, Tato Savi é pai do Henrique. Não é à toa que eu coloco a pessoa mais importante da minha vida na apresentação da minha pessoa aqui para a palestra. É porque a preocupação, principalmente no dia de hoje, com a pessoa dessas crianças, desses jovens que ingressam aí para o mundo dos adultos, com a mudança que vem acontecendo nas redes sociais, nas mídias sociais, na internet, deve estar ao nosso alcance, ao nosso conhecimento. Então, em 1 hora, dá para a gente comentar alguma coisa, levantar o entusiasmo, mostrar para vocês quanto é importante. Mas eu peço de coração que vocês aprofundem esse assunto, busquem o conhecimento em outros livros, não só nos que eu vou citar, em outras pessoas, não só nas que eu vou citar, mas aquelas pessoas que possam somar e principalmente proteger a família, aqueles que são vulneráveis a tantas armas que nem nós mesmos sabemos como lidar com elas. Eu queria perguntar uma coisa, levantem a mão sem medo, sem perigo nenhum, não vou chamar nada aqui na frente. Quem nasceu entre 1946 e 1964? Ou quem nasceu abaixo de 64 aqui? Levanta a mão. Bacana, nossos papais e avós, sem vergonha nenhuma, pessoal. Vocês são a geração Baby Boomer. Olha que legal. Esse é o nome da geração de vocês. Agora, quem geração nasceu entre 1965 e 1980? Essa é a minha geração, estou com vocês. É a geração X, nossa geração, que tem aí perto de 40 anos, 48, 35. Não, algum 35 acho que eu peguei pesado. Quem nasceu entre, depois disso, 1981 e 1996? Ó, meus amados ali, que um beijo, Jefferson. Essa é a geração Y, ou Millennials, chamado assim é a geração. E entendam que cada geração que eu menciono aqui não é um prazo determinado de anos e que muda, é conforme vem a mudança da circunstância do crescimento, as evoluções que vão chegando, os fatos que vão acontecendo conforme a nossa vida vai
tecnologia. Agora vamos lá, quem nasceu entre 1997 e 2010? Levanta a mão. Essa é a geração Z. Vocês, pessoal, é a minha preocupação hoje aqui. Essa geração é a mais atingida, a mais vulnerável de todas, dos problemas psicológicos, dos problemas emocionais, da saúde mental dos jovens. É essa geração, a geração Z. Levantem a mão de novo, deixa eu ver onde vocês estão. É a juventude, tá vendo? Ó, molecada nova. Molecada nova. E quem nasceu, não sei se tem gente aqui depois de 2010 até 2025. Pô, tem um novo ali, cara. Vamos todo mundo olhar para ele, cara. Olha que novinho, que novinho. Tem mais um outro ali, ó. Maravilha, vocês são a geração alfa. Tem um outro aqui. Pessoal, eu digo isso por quê? Porque cada geração, assim que vai vivendo as circunstâncias do planeta, da Terra, das tecnologias, vão sendo moldados, vão sendo atingidos de algum modo. Para vocês se entenderem melhor e verem como são classificados, os primeiros que eu comentei aqui, os de 1946 para baixo de 64, são as gerações chamadas Baby Boomer, focadas no trabalho, estabilidade e valores tradicionais, testemunharam o crescimento econômico e avanços tecnológicos após a guerra. Os de geração X, a nossa geração abaixo de 1980, independentes e resilientes, primeiros a terem contato com computadores pessoais e com a revolução tecnológica emergente, valorizam a autonomia. Geração Y, ou Millennials, adaptados à tecnologia digital, buscam equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, valorizam flexibilidade, propósito no que fazem. Olha agora como que a ciência descreve a geração Z. Eu estou lendo exatamente como está na internet, ou neste livro que eu já mencionarei. Geração Z. Nativos digitais, cresceram totalmente conectados. É a geração mais disposta ao impacto das redes sociais, que trouxeram não apenas interações globais, mas também uma profunda vulnerabilidade emocional. Essa geração enfrenta como nenhuma outra os desafios da ansiedade e do suicídio. Nenhuma outra geração das que foram mencionadas aqui, eu acho que todos estão participando, enfrenta tão fortemente a ansiedade e o suicídio, causados pela pressão social e comparações constantes nas plataformas digitais, um grito silencioso que pede atenção e cuidado a eles. E a geração alfa, essa turminha nova, totalmente imersos na era da tecnologia avançada, crescem em um mundo de inteligência artificial, realidade aumentada e conectividade global, moldando o futuro com ferramentas digitais desde cedo. Não tem tanto perigo que nem a geração Z, porque já pega uma fase muito mudada. A geração Z é a fase mais perigosa e está se refletindo nos índices de ansiedade e suicídio que eles estão enfrentando. Quando se fala de saúde, pessoal, a gente tem uma ideia bem vaga do que seja. Eu vou fazer, como pedi a vocês, uma interação, peço que vocês participem, e participem de coração sem medo. Alguém está doente aqui hoje? Uma dor de garganta? Não está bem? Você? Você vai aquela doença? Alguma dorzinha de cabeça, dor nas costas, não está se sentindo muito bem, e veio porque queria muito me ver, ou veio porque achou importante? Levante a mão, por favor. Bom, nós estamos aqui em quantos? Em 800 pessoas, 500 pessoas? Vamos imaginar que aqui uns 10, pelo que eu pude contar, levantaram as mãos. Eu vou estabelecer mais aqui então, que seja 15. Quantos nós estamos aqui? Em 500, 600 pessoas? Bom, se nós estamos em 500 aqui, eu diria que nós temos 15 doentes e 445 mentirosos. O quê? Olha como você fala, rapaz. Você não perguntou quem estava doente aqui hoje? Pois eu não estou doente. É que eu não dei a definição de doença
ou de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, que é quem dita o que é estar ou não estar saudável. E eu vou dar a doença, a definição. E se você se considera ainda saudável, mantenha a mão abaixada sem nenhum problema. Segundo a OMS, a definição de saúde é um estado de completo. Completo não é a minha opção, completo é a palavra. Um estado de completo bem-estar físico. Alguém continua ainda saudável? Às vezes as pessoas doentes, beleza, completo bem-estar físico. Eu passei pela prova, tá vendo? Você me chamou de mentiroso à toa. É que a definição não acaba aqui. O completo tem que ser, não está com dor de garganta, não está com nenhum problema, não está sentindo nada ruim, beleza, passou. A continuação, um completo bem-estar físico, um completo bem-estar emocional ou mental. Você não pode estar preocupado com alguma coisa que pode receber uma notícia amanhã do exame que você fez hoje em laboratório. Não pode estar preocupado com alguma coisa sobre o filho. Não pode estar emocionalmente abalado, ouvindo aqui com a cabeça lá fora ou alguma outra circunstância. Completo bem-estar mental, completo bem-estar emocional. Nós não somos só corpo físico. Aliás, somos mais do que corpo físico. Então, se você está completo bem-estar físico e completo bem-estar emocional, mental, você ainda está saudável e você deve permanecer com a mão abaixada. É que eu acho falta até de caridade, mas eu vou dizer, a definição não acaba aqui. Completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional, completo bem-estar social. Não pode estar brigado com ninguém, não pode estar de mal da mãe ou do pai, não pode estar de ovo virado com o filho, não pode ter feito vista grossa hoje por uma coisa que o marido falou, você nem achou por bem nem responder. E aqui é atemporal. Não é esteve bem ontem, hoje não está mais bem, estarei bem amanhã. Eu, quando ouvi a definição, na primeira definição, eu me mantive com a mão abaixada. A partir da segunda, eu honestamente comigo mesmo vi que eu não estava tão saudável assim. Eu vou perguntar de novo. Quem passou honestamente perante Jesus, seu anjo da guarda, saudável, não levante a mão. Quem está doente aqui hoje? Ai, que bonito ver. Que legal, pessoal. Então vocês perguntem assim, como é que foi a palestra? Foi boa, eu entrei são, saí doente de lá. O rapaz me convenceu que eu estava doente. Pois é, eu acho que é possível ser saudável, mas esse bem-estar emocional é, por exemplo, você estar pregado numa cruz e conseguir perdoar as pessoas que te perdoaram, que te machucaram, que te pregaram ali. Esse é um bem-estar emocional. Esse estava com completa saúde. Esse conseguiu demonstrar o que é ter saúde num lugar de doentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que nós veneramos aqui, diz que este livro vem para os doentes. Teve um outro aqui na Terra, que vocês sabem quem é, que disse também que veio para os doentes, não veio para os sãos. E se aqui nós somos os sãos, nós então não precisamos dele. A mensagem é essa, deste livro que eu menciono para você, de Jonathan Haidt, se chama A Geração Ansiosa. Estamos falando da geração Z. Ele diz: a ansiedade e os transtornos associados a ela parecem ser o transtorno mental que define os jovens de hoje. Quem são os jovens de hoje? São esses das gerações que levantaram a mão na hora certa. Os transtornos mentais que eles passam está ligado a uma coisa chamada ansiedade. Às vezes a gente fala, você é uma pessoa ansiosa? Eu falo, eu sou. Eu falo, eu também sou. Graças a Deus eu tenho ansiedade, porque senão eu não estaria vivo. O que é ter ansiedade? É ver que meu coração disparava ontem, quando eu imaginava que hoje eu estaria aqui com vocês. É aquela alegria de que eu tocar o telefone, tocou a campainha e é o carteiro que me entregou a encomenda que eu pedi. Isso é saudável, senão seria uma pessoa fria. Eu vim aqui conversando com o Everton, conversando com o Jefferson, na viagem de Fortaleza a Mossoró, e eles falavam de alguns músicos aqui da cidade, e nós gostávamos de cantar um pouco as músicas,
E eu imagino que eu estou num show dessas pessoas, aguardando por horas ali, e ele entra no palco e meu coração não acelera. Então é natural, é saudável ter ansiedade. É bom ter ansiedade, porque me faz sentir vivo, me faz sentir cuidadoso. Ansiedade, e isso estamos aprendendo neste livro, A Geração Ansiosa, não é errado você ver esse sentimento se alterar. Nós somos uma montanha russa, sobe e desce coisas em nós, de acordo com as experiências que vivemos. Mas note o que ele fala nesse livro, A Geração Ansiosa. Ele define a ansiedade. A ansiedade está relacionada ao medo, porém não é a mesma coisa. Medo é a reação emocional a uma ameaça iminente, seja real ou imaginada. Eu posso imaginar que aqui tem uma aranha quando não tem, e sinto medo de algo que eu estou imaginando, e o meu corpo tem a mesma reação que se tivesse ou não tivesse. Eu respondo conforme eu mesmo crio para mim as coisas. Então o medo pode ser uma reação emocional real ou imaginada, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Ambos podem ser reações saudáveis à realidade, porém, quando excessivos, podem se tornar transtornos. Isso que é o problema de ter, é transtorno de ansiedade. Eu estava feliz por estar aqui, mas eu não devia ter tanta empolgação, tanta ansiedade de ter um desarranjo intestinal e falar, não estou podendo ir porque não consigo sair da privada. Isso seria um transtorno de ansiedade. É comum eu ficar feliz, é comum eu programar para ver vocês, mas não é certo, não é comum eu me adoecer por causa disso. Se vocês não estão conseguindo conviver com certas coisas que vocês têm medo, ou que vocês organizam para experimentar a euforia de existir, a alegria, então vocês estão com um transtorno de ansiedade, e seja da geração Z ou não, estão sofrendo com saúde, e estão daqueles que deveriam ter levantado a mão bem antes de eu perguntar. Aqui nós vamos tentar encontrar um norte, um caminho para como combater isso, como lutar e demonstrar para a gente mesmo que é possível não sentir transtorno de ansiedade, porque se o tema é saúde e espiritualidade, a minha saúde física, Allan Kardec explica das doenças físicas, é aquela que eu vou subir no palco, torço o pé e de repente, depois de um certo tempo, meu pé está bom de novo. É uma do corpo físico, mas aquela que vem da emoção, do meu perispírito, do meu espírito, eu carrego por encarnações. Tem gente que morre com depressão, vai para o mundo espiritual com depressão e reencarna com depressão. Quantas crianças vocês não viram tristes de criança? São depressivas sem nem saber por quê. Trazem com ela a marca da depressão. Por quê? Porque são doentes emocionais, são doentes espirituais. O transtorno de ansiedade se caracteriza por um sentimento constante de apreensão e medo que interfere nas atividades diárias de uma pessoa. É quando você vai num lugar, imagina, ouve, pensa que vai estar lá alguém, esse alguém vai te falar alguma coisa, ou quando você vê, você vai sentir uma coisa, e você não consegue mais ir naquele lugar, ou disfarça e fica sofrendo por antecipação, por uma criação. Chega lá e a pessoa nem estava, e sofreu e passou mal. Isso está interferindo no seu dia a dia. Isso é transtorno de ansiedade. Quando você sente isso o tempo todo, ele explica, esse autor, que é como se você tivesse colocado o seu motor do corpo no turbo e está vivendo agora no turbo e vai fundir o motor antes do tempo. Eu vinha hoje, por isso foi bom ter me buscado lá em Fortaleza, o Everett e o Jefferson, e tem momentos que você tem que ultrapassar, e você então põe para a esquerda, e eu passei do lado de umas hélices, sabe essas hélices que estão... Que coisa gigante, meu! Eu achava que era pequeno, da onde eu via. Nossa, é gigantesco. Então você põe para o lado aqui e você põe o turbo no carro, você acelera, você sente que o motor ronca e depois ele volta ali para a direita e você descansa outra vez. Não tem problema, o motor foi feito para isso, ele aguenta. Mas se ele ficasse a viagem inteira no turbo, ele funde antes da hora.
Viver com ansiedade é viver nesse turbo, nesse incômodo constante que você não percebe, acaba até acostumando com um transtorno de ansiedade e tem ali um infarto. E tem um problema grave de pressão alta, sem explicação. E começa a adoecer fisicamente, sendo que a causa do problema é emocional, é espiritual. Olha que interessante esse texto que está neste livro, A Geração Ansiosa. O medo é um alarme conectado a um sistema de resposta rápida. Quando a ameaça passa, o alarme para de tocar, os hormônios do estresse param de circular e a sensação de medo se esvai. Então preste atenção. É natural que eu estou aqui, eu vejo uma situação, eu sinto medo, eu me protejo, eu me defendo, mas logo que foi controlado, passou o medo, passou o susto, tudo volta ao normal, o carro sai do turbo, o corpo para de mandar adrenalina e cortisol para o sangue e eu volto ao normal. Mas o problema é que nós temos uma parte da nossa inteligência que às vezes fica me lembrando e eu não volto mais ao normal. Vamos lá interagir, pessoal, vou pedir uma coisa para vocês, é só pensamento, por favor, respondam comigo. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não pensem nisso, por favor, pensem em qualquer outra coisa, vocês têm a habilidade para pensar no que vocês quiserem, mas não pensem numa montanha de sal, uma montanha bem grande de sal, dessas salinas que você tem em Mossoró. Pense em qualquer outra coisa, mas não pensa, quando a Minerva me levou para conhecer a Sinsal, aquela montanha gigante de sal branco. Bom, vocês estão pensando exatamente nisso? Pensa em outra coisa, não. Pensa em outra coisa. Não pensa na montanha. Não pensa agora que eu estou escalando essa montanha de sal. E estou lá de cima olhando e pegando e jogando sal para tudo quanto é lado. Não pensa nessa imagem. Isso é a inteligência cognitiva sendo estimulada de vocês. Nós, didaticamente, o ser humano é dividido em 3 inteligências: a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência volitiva. A inteligência cognitiva é o que o Platão falava como a capacidade de aprender uma coisa. Esse microfone está funcionando por causa da inteligência cognitiva de alguém. Essa construção aqui nos abriga, tão bonita, por causa da inteligência cognitiva de um engenheiro, de um arquiteto, de um eletricista, de um encanador. A inteligência cognitiva é o que o computador faz. Ele calcula, ele raciocina sem emoção. Mas nós não somos somente isso. Nós somos também inteligência emocional. E a inteligência emocional é tudo aquilo que gera emoção em mim. É o que o mundo desperta em mim. E a inteligência volitiva vem de vontade. É a subordinada entre a emocional e a cognitiva. É aquilo que eu respondo para o mundo. Um exemplo bem fácil, pensem em vocês. Que nesse salão nós tirássemos tudo que é gravidade. Não tem mais gravidade aqui, não tem mais ar. Então está sem luz, sem gravidade e sem ar. Todos os nossos sentidos foram anulados. Eu não consigo enxergar nada porque não tem luz. Eu não consigo escutar nada porque não tem ar. O som se propaga pelo ar. E não tem gravidade, então eu não toco mais em nada. Não tem tato, eu não toco mais. Você perdeu todos os seus sentidos, mas um está intacto. Qual é? A capacidade de pensar. A inteligência cognitiva está no pensamento. É aí que está a capacidade de se fazer uma prece. Você pode orar no escuro, sem ouvir nada, sem tocar em nada, supondo que um ser humano sobrevivesse nessa condição. A inteligência cognitiva é você com você mesmo, é você em qualquer situação, encarnado ou desencarnado, em prece, em oração, em pensamento, é a sua capacidade intocada, é a sua capacidade de raciocinar. Mas imagina então que você está nesse espaço, nesse lugar que não tem luz, não tem gravidade, não tem ar, e de repente um foco de luz ilumina alguma coisa na sala, um livro, uma maçã, um inseto. A partir desse momento surge em você a inteligência emocional. É o que o mundo causa em você. É a reação da emoção que aquilo está lhe causando. Um exemplo fácil para as mulheres. Imagina que vocês estão dormindo no seu quarto e você escuta um barulhinho. Eu não sou bom de sonoplastia, mas imagina um voo de um inseto. Você acende a luz. E quando você olha no seu teto branco, nada mais nada menos que uma barata gigantesca, com as anteninhas se movimentando. A inteligência emocional se acendeu. O que vocês fazem, meninas? É só uma barata tamanho família. Pode desligar a luz, vamos dormir, meu amor.
Não, ou ela ou eu. Algumas fazem as malas e saem, e deixam a casa para barata. Essa é a inteligência emocional. Você se vire para entrar de acordo, o que vai fazer? A inteligência cognitiva pergunta: vamos matá-la. Quem vai matá-la? O Marcelo? Vai matá-la ou a Cassandra? Marcelo, com o quê? Inteligência cognitiva. Vassoura? Inseticida? Chinelo? A inteligência cognitiva e a inteligência emocional ficam perguntando até que a inteligência volitiva, que vem de vontade, ação em ser e fazer, vai lá e toma a decisão do que elas falarem. Nós somos didaticamente divididos em 3 inteligências. Tudo que vocês fizerem está numa dessas 3 inteligências. O que você sente ao ver um filho, emoção. O que você sente para raciocinar, o que você pensa para fazer uma comida, cognitiva. E o que você age, o que você faz, a sua resposta em relação ao mundo, inteligência volitiva. Só que existe uma gerente da cognitiva, que é a inteligência metacognitiva, que ela funciona como um antivírus, um alarme que fica despertando o tempo todo caso você esqueça algo muito importante. Ela é maravilhosa para nos ajudar a lembrar de algo, mas prejudicial, perigosa, quando nós precisamos esquecer de algo que nos está torturando. Por exemplo, vocês já pararam de pensar nessa montanha de sal que vocês voltaram a pensar? É como se tinha uma criança num quarto escuro dormindo, e eu preciso saber se ela está dormindo, e ela está em silêncio. Eu não sei se ela está com os olhos abertos ou fechados, porque está escuro. Então eu vou ver, eu acendo a luz, e ao acender, ela começa a chorar. Eu falo: ela estava acordada. Eu apago a luz e volto e fico quieto. Ela faz silêncio. Será que dormiu? Não consigo enxergar. Eu acendo a luz, ela começa a chorar. Eu falo: ela estava acordada. A inteligência da metacognição, metacognitiva, faz exatamente isso. É quando o filho está depressivo porque a namorada terminou com ele, e você chega lá e fala: filho, você já parou de pensar nela? Estava quase conseguindo, mãe. Aqui vem o primeiro contato, a primeira dica que ele nos dá. Se você quer sair do ciclo vicioso da metacognitiva, não toca mais no assunto que está machucando. Foca em outra coisa. Eu não quero mais ir na academia, então você vai agora na biblioteca. Não fala mais de academia. Não conversa mais com quem vai em academia. Troca as amizades se precisar. Vai com quem vai em biblioteca. Se o filho está depressivo por causa da namorada, convida ele para jogar basquete. Convida ele para subir numa montanha de sal. Convida ele para fazer outra coisa. Desfoca, para que isso acaba ficando cada vez mais distante. Mas se você fica tentando imaginar como a metacognitiva, a ex-namorada me faz sofrer, aquele emprego me faz sofrer, aquele medo me faz sofrer, eu não posso mais ter aquilo. A metacognitiva: será que eu vou ter aquilo? Será que eu vou ter aquilo? E eu não saio do ciclo vicioso. É o que ele conte. Embora o medo acione todo o sistema de resposta, no momento do perigo, a ansiedade desencadeia partes desse mesmo sistema quando uma ameaça é percebida como possível. É saudável sentir ansiedade e ficar alerta quando você se encontra numa situação no qual o perigo pode estar mesmo à espreita, ou você programou a situação como um show. No entanto, quando o nosso alarme é ativado com frequência, a metacognitiva fica voltando e te perguntando: você não vai falar com ele? Você não vai falar com ele? Eu acho que ele vai na festa, ele vai estar lá. Olha, eu acho que ele vai falar com ele. Se isso fica voltando com frequência, por eventos corriqueiros, incluindo muitos que não representam uma ameaça real, não tem nenhum problema ele estar lá na festa, não tem nenhum problema aquele emprego, não tem nenhum problema se isso acontecer, não tenham medo. Ficamos num estado de angústia constante. É assim que a ansiedade comum, saudável e temporária se transforma em transtorno de ansiedade. Tentemos, pessoal, fazer isso. Se vocês acham que não é bom, qual é a alternativa? O que vocês sugerem? Vindo no carro, eu dei esse simples exemplo. Se pega fogo num berçário e as crianças estão lá,
Eu corro para dentro e falo, pessoal, está pegando fogo no berçário. Cada um pega uma criança em cada braço, ou quantos conseguir, e vamos sair com as crianças. Aí um outro, técnico em informática, fala, mas e a sala dos computadores? Eu falo, qual é a sua sugestão? Pega uma criança e um computador e deixa outra criança? A sugestão que o livro dá é isso: desfoca do problema, não tenha medo, pequeno rebanho. Deus nos ama e sabe que temos necessidade dessas coisas. Não tenha medo, disse ele, deixa para amanhã os problemas de amanhã, hoje já tem problema suficiente para a gente resolver. Não tenha medo, pequeno rebanho, não tenha ansiedade, não andeis ansiosos. Isso nos tortura, nos faz o corpo viver em turbo, adoece a nossa juventude. Mas uma questão maior, pessoal, é que essa reação acontece fisiologicamente. E se você perceber é o seguinte: você tem uma real ameaça. Pode ser real ou pode ser psicológica. Seja uma das duas, você vai mandar uma ordem numa amígdala cerebral, não a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, para a sua glândula suprarrenal e vai falar: perigo à vista, tome providência. Como um menininho de recado, que dá o recado e a ordem é cumprida. A suprarrenal libera 2 hormônios muito poderosos, cortisol e adrenalina. Eu já vi corações de cobaias, como dentista, operando, infelizmente se repetia a pesquisa, ele com o coração aberto, o professor pingava uma gota de adrenalina, o coração daquela cobaia disparava até poder fundir de tanta exigência daquele hormônio. Se eu injetar adrenalina na veia de vocês aqui, inevitavelmente o coração de vocês dispara e vocês passam a ter muitas reações fisiológicas. Isso é uma ordem que vocês causam e que vocês também podem controlar, real ou fictícia, assim desencadeia. Quando esses hormônios começam a circular no sangue, rapidamente ele vai passar pelo coração, que dispara, pelo pulmão, que entra em hiperventilação, você começa a respirar com muita frequência, pelos músculos que recebem sangue para saírem correndo, se precisar, ou para atacar, você entra em luta ou fuga, ou você enfrenta ou sai correndo, luta ou fuga, reação de ansiedade, síndrome de pânico, e é por isso que você fica pálido muitas vezes, porque o seu sangue recebeu a ordem de ir para os músculos, sai da sua pele, é natural a palidez, vai para o intestino, que solta, e depois prende. Você chega no lugar, desentiria, e depois não consegue mais ir no banheiro, fica desgovernado, e a boca fica seca, entra em xerostomia. Você entra num processo problemático chamado desrealização ou despersonalização. Olha como isso pode ir se agravando, pessoal. E pode saber, ô louco, não entro nisso. Ninguém entra em obsessão de subjugação sem começar por obsessão simples. Você começa com obsessão simples, depois você passa para fascinação, depois você passa para subjugação, depois que você vai entrando nisso. É aos poucos, é assim que você começa a ser dominado. A desrealização, para você entender, ele descreve assim: a desrealização e a despersonalização podem ocorrer como mecanismos de defesa quando esses hormônios são liberados em excesso. Eles criam uma sensação de desconexão da realidade, é a desrealização, ou de si mesmo, despersonalização. Isso ocorre porque em situações de estresse agudo, o cérebro tenta se proteger de uma sobrecarga emocional, gerando essas sensações de distanciamento da realidade. Olha o texto: emocionalmente, a ansiedade é vivenciada como medo, preocupação e, passado com o tempo, muito tempo, exaustão. Em termos cognitivos, aquilo que dá o raciocínio, porque o Aristóteles, o filósofo, fala assim: se você está abatido emocionalmente, a metacognitiva tem que palpitar na emoção, não fica assim não, ele não te merece, ele te traiu, fazer o quê? Foi um livramento, segue teu caminho. Você, pensa nos seus pais, olha sua família, você tem valores. A metacognição raciocina, ela opina sobre deve ser assim. Ele diz, em termos cognitivos, muitas vezes fica difícil pensar com clareza e a pessoa mergulha na ruminação improdutiva,
ou no tipo de distorção de pensamento, que é o foco da terapia cognitivo-comportamental, como catastrofização, generalização e pensamento dicotônico. Esses padrões de pensamento distorcidos muitas vezes provocam sintomas físicos desconfortáveis em pessoas com um transtorno de ansiedade, que por sua vez levam um sentimento de medo e preocupação a desencadearem mais pensamentos ansiosos, perpetuando um ciclo vicioso. Vocês já pararam de pensar em montanha de sal? Toda vez que falar isso, vem essa imagem na cabeça. A metacognição funciona assim. Para encontrar a passagem, para estar aqui certinho no tempo, eu tive que fazer uma série de programações. Se por acaso eu estou comendo e eu me lembrar que esqueci de fazer o check-in, que de repente eu vi o horário errado, que o meu relógio da parede parou, e agora que eu vi o de pulso, que horas são? A metacognição tem autoridade para cortar minha fome, para cortar qualquer outra urgência e me focar exatamente naquilo. Vocês já não vivenciaram isso? Senta para comer uma coisa, está doido para um negócio, de repente tem uma notícia, vê uma coisa, muda instantaneamente, para de sentir fome, para de sentir vontade. É a metacognição acontecendo. Quando eu falei, não é possível essa desrealização, isso é loucura, isso é invenção. Graças a Deus me lembrei de uma história, fui lá e estava lá, livro de Valdo Pereira Franco, Sexo e Consciência. Olha a piração que um homem espírita, dirigente, entrou quando passou a ter uma reação de ansiedade, de transtorno de ansiedade, porque vocês vão ver por quê. Pasmem, pessoal, o Divaldo contou assim, ó, um amigo, aqui estamos falando dessa despersonalização, desrealização, quando você entra numa noia, numa loucura, de uma ansiedade, um transtorno, e vive uma realidade que não é a sua. Um amigo, a quem eu respeitei muito aqui na Terra, Divaldo falando, era um excelente cidadão e um espírita dedicado, casado e pai de 3 filhos. Tendo quase 60 anos de idade, na época do episódio que eu vou narrar, uma jovem muito atraente começou a frequentar o grupo espírita, do qual ele fazia parte, e surgiu uma grande afinidade entre eles, porém, era evidente que ela era uma jovem e ele um ancião. Um problema praticamente psicanalítico. Ela ficou fascinada pela eloquência e inteligência do palestrante, enquanto ele ficou fascinado pela juventude e beleza da menina. Estão entendendo a história? Uma menina bem nova, entra na juventude, muito bonita, e tinha lá um dirigente de 60 anos, e eles começam a se enamorar. Não tem nenhum problema em relação à idade. O que tem problema aqui é como era casado e tinha 3 filhos. Um dia, diz Divaldo, esse fascínio se transformou numa relação mais próxima e eles começaram a estreitar os laços até que ele me confessou: Divaldo, a primeira desrealização, eu encontrei a minha alma gêmea. Pessoal, não existe alma gêmea. Não é como Deus, você pode pensar, cria aos pares. Eu vou criar o Tato para casar com essa moça, eu vou criar o Marcelo para casar com a Cassandra. Não, existe uma afinidade entre eles. Existem espíritos que já viveram muitas vidas com afinidade, e por isso se conhece. Vocês não têm assim um irmão que você olha para a cara dele e você já entendeu o que ele quer dizer? E ele também? E não tem aquela ovelha de outra cor na família? Você fala, eu quero comer pizza, tem que convidar ele para comer lanche, porque ele não vai concordar. Aí quem sabe, ele fala, lanche não vou comer, vamos comer pizza. É pizza, então vamos comer pizza. E dá certo, não tem? Isso não é porque Deus criou uma alma gêmea e outro criou um que é totalmente oposto. Não, são afinidades evolutivas reencarnatórias. Vocês têm na família as pessoas assim e tem na família as pessoas não assim. Então ele já começa, Divaldo, encontrei minha alma gêmea. Divaldo fala, ixi, o cara não está bem. Ela é uma moça linda, realmente conseguiu conquistar-me e eu descobri que desejo estar ao seu lado até o fim dos meus dias. Eu escutava a confissão sem entender muito bem, pois ele era um homem casado e sempre aparentou a respeitar demais a esposa. Pude notar que o depoimento dele
se revestia da mais nítida sinceridade em decorrência de sua fragilidade emocional. Olha a inteligência emocional indo para o brejo. Olha a cognitiva. Vai, meu, toma conta, seu homem casado, postura. Vocês acham que quando o marido de vocês vai num lugar ele não vê que tem moças bonitas lá? Vocês acham, maridos, que as esposas de vocês não vê que tem homens bonitos lá? Quando Jesus pede, aquele que pensou em adultério já cometeu, não é que vamos ser punidos e condenados, ou que, já que eu já cometi, então eu vou cometer na prática, porque já cometi mesmo. Não, o mestre Ezequiel era, eu quero o suprassumo da evolução, eu quero que você chegue no nível top da evolução, mas é lógico que é válido. Nossa, que mulher bonita, cara. Amor, eu posso sentar com a mesa para cá? Tá batendo um reflexo da luz ali para mim. Isso, senta de costa. Seja corajoso, não vai lá não. E olha só, pessoal, se entrou uma moça nova na repartição, tio, você não pode me ajudar? Não vou ajudar não. Depois do expediente, não vou. Não quer ir lá em casa? Quero, mas não vou. Não vou, cara, não vou. Eu sou fraco, então só serei forte não indo. Isso, pessoal. Vamos ser corajosos, vamos ser... Então não casa, meu. Mas a história está aqui, ó. E ele fala, ele respeitava demais a esposa. Pude notar que o depoimento dele se revestia da sinceridade e ele estava com uma fragilidade afetiva. Vocês vão ver onde vai a história, calma lá. Ele estava realmente encantado com a moça, conta o Divaldo, que integrava a juventude do centro espírita. Ele prosseguiu, expondo-me o seu dilema. Mas o problema, Divaldo, é que eu sou casado. E como você sabe, sou muito feliz com a minha esposa. Eu a amo e não a deixaria por nada. Divaldo pergunta, e o que você fará? Pois é, Divaldo, estive pensando numa solução. Eu adoro essa história. Como eu amo muito a minha esposa e os meus filhos, não pretendo desfazer o meu lar, mas sem a minha alma gêmea eu não posso mais viver. Por isso eu gostaria de fazer um pedido ao Dr. Bezerra de Menezes, já que você se comunica com ele. Alguém faz ideia do que ele vai pedir ou não? E o que você quer que eu peça ao Dr. Bezerra? Eu queria pedir uma ajuda ao querido mentor. Pois não, eu poderei levar o seu pedido ao Dr. Bezerra numa oportunidade em que ele se comunique comigo. Qual é o pedido? Pessoal, eu vou falar o pedido e vou falar, pasmem, faz um ó, bem do fundo, em homenagem à 13ª Semana Espírita de Mossoró. Divaldo, eu amo que eu gostaria de pedir ao Dr. Bezerra que a desencarnasse. Pasmem. É isso, cara, é isso. O quê? O quê? Você ama e quer que desencarne? Sim, Divaldo, eu me casaria com a minha... E o Dr. Bezerra de Menezes reencarnaria a minha mulher como minha filha. E ela voltaria aos meus braços, receberia o meu carinho, o meu beijo, e tudo ficaria bem. Pasmem de novo. Olha a ideia de um dirigente espírita, sério, casado, com uma mulher que o amava, era boa para ele, com 3 filhos. Por causa de uma reação de transtorno de ansiedade, eu parei por um instante perplexo com a solução encontrada pelo meu amigo, para em seguida responder. Pois é, amigo, é a primeira vez que eu ouço uma proposta para tornar Dr. Bezerra de Menezes um assassino. Nunca vi nada parecido. Para que a proposta se consumasse, é óbvio que o Dr. Bezerra teria que matar a esposa dele, que aliás nunca havia estado com tanta saúde naquele momento. Então eu esclareci: meu amigo, eu não tenho coragem de pedir isso ao Dr. Bezerra, um espírito tão nobre e gentil, já que a sua esposa não está com nenhum problema de saúde. Aliás, ela não está com nenhum problema, o problema é seu, com ansiedade. Não havia como eu transmitir um recado ao mentor uma vez que se tratava de uma ideia absurda, fruto de uma pessoa vitimada por um distúrbio de ansiedade e manipulada por seres espirituais maliciosos. Olha as brechas. Ele estava com distúrbio de ansiedade físico, ele provocando, real ou imaginário, mas realmente.
e os obsessores se aproveitando. Vocês acham que o obsessor não se aproveita dessas situações? Fala a verdade, vocês acham que se nós montarmos uma bandejinha de espetinho ali fora, uma churrasqueirinha, vai chegar vegetariano aqui? Perguntar quanto está o espetinho? Vai chegar vegano? Ou vai chegar quem gosta de comer carne? Você acha que sobre livros espíritas vai chegar católico perguntar o preço? Eles vão ser atraídos pelo que você é. Se você está passando, e alguns amigos meus fazem isso em Bauru, aqui não tem, mas em Bauru tem. Nós estamos passando, eu e Marcelo. Marcelo, é só um exemplo, tá, Cassandra? Calma lá. Indo para lá, e vem pensa numa mulher bonita. Roupa de academia, bicho, pai amado. Vem de lá. Passa eu e Marcelo. Ó, tô vendo a Paulinha ali, até gelei. Os meus amigos, eles viram para olhar o cabelo da moça. Sabe para olhar o cabelo dela? Não sei por que eles fazem isso. Passa a moça. Quando o espírito obsessor vê, você fala: o rapazinho lá não consegue, cara. E é casado, hein? Tem namorado. Não consegue não olhar. Ponto fácil. Vamos acabar com ele. Eu quero acabar com ele. Eu não gosto dele. Eu não vou falar para ele beber. Ele passa em frente ao bar, ele pensa em cajuína. Tem uma cajuína hoje lá em Fortaleza. Vocês conhecem cajuína, né? Então, eles estão sendo atacados. O homem está com distúrbio de ansiedade e vulnerável por espíritos maliciosos. Ele chorava, diz Divaldo, copiosamente diante de mim, pois era um homem muito honesto. 5 dias se passaram. Eu estava realizando atendimento fraterno quando percebi a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Vocês acham que os espíritos não estão sabendo de tudo? Sem que eu pronunciasse uma só palavra, o benfeitor falou-me: Divaldo, quanto à proposta que o nosso amigo lhe fez, que delícia agora. Há alguns dias eu desejo apresentar-lhe outra solução. Como é ele que está com o problema e não a sua família nem sua mulher, diga a ele que eu poderei desencarná-lo se ele quiser e reencarná-lo como filho da sua alma gêmea, quando ela por sua vez encontrar a terceira alma gêmea. Achei excelente a solução, diz Divaldo. De fato, eu levei a sugestão ao meu amigo. Ele pensou, mas não aceitou a proposta. Claro, pessoal, olha só o que envolveu aqui Dr. Bezerra de Menezes, história contada pelo Divaldo, está no livro Sexo e Consciência. Se vocês quiserem tirar ali, pode ser que esteja vendendo ali. E ele comenta isso, ele conta isso para a gente. Como combater essa situação? Como não entrar nessa situação? Ataque com o sistema parasimpático que Deus deixou a nosso domínio. Eu posso perguntar, por favor, parem de liberar enzimas agora no estômago de vocês. Parem, interrompem um pouquinho só. Quem comeu, para com a digestão agora. Não é possível, porque esse é o sistema simpático. Vocês não têm o controle. Agora, se eu disser, pessoal, pisquem os olhos, por favor, para mim. Sistema parasimpático. Levanta a mão à esquerda. Sistema parasimpático. Vocês têm controle. O que vocês podem fazer? Começou a ter uma reação de ansiedade. Começou a ter aquela crise, aquela palpitação, aquela impressão física. A notícia boa é: não tem perigo de morrer. É só fogo de palha. A reação de ansiedade, ela joga duro com a gente. É um castelo de cartas marcadas. Não tem perigo de morrer. Tira sarro disso. Vai começar com palpitação? Quero ver. Manda, bate forte. Espera aí, vou contar aqui, ó. Só isso? Ele, no curso que fiz, o professor dizia assim: curso de óxido nitroso, controle de ansiedade no consultório. Eu sou dentista, lido com muita ansiedade. As pessoas sofrem antes muito, e na hora da cadeira chegam lá na pilha. Eles falam assim: conta de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. O que ele está fazendo? Para de pensar na montanha de sal. Para de falar essa montanha de sal, meu. Cada hora que você fala, eu volto. Então vamos contar de 4 por 4. Isso, desfoca. Sabe aquela brincadeira de Silvio Santos? 1, 2, 3, pim? É muito boa. 1, 2, 3, pim. 5, 6, 7, pim. 9, 10, 11, pim.
13, 14, 15 PIN, 17, 18, 19 PIN, 21, isso, por quê? Porque você desfoca em pouco tempo para essa situação, esse descontrole emocional, e você evita que comece a entrar nesses processos de desrealização, despersonalização, e esse é o problema. Só que o problema, pessoal, aqui é que está atacando pessoas que às vezes não estão ouvindo a palestra. São pessoas da geração Z, que está contando aqui, que são as mais vulneráveis, que estão sendo atacadas, e que vai uns dos controles para combater, para ajudar. E eu lamento, geração Z, que está ouvindo aqui, mas nós precisamos ter esse controle. O quê? Nada de smartphones até o 9º ano, aproximadamente até os 14 anos. Não pode ter telefone celular. É chata essa notícia, não é? Olha só, quem aqui dentro não tem telefone celular? Levanta a mão. Ui, levantou um cara, eu gelei, quase, porque eu queria que ninguém levasse. Todo mundo tem um telefone, até o da geração Y. É natural, todos temos, todos gostamos. Mas eles falam, nesse livro, Geração Y, os pais devem adiar o acesso à internet 24 horas por dia, dando aos filhos apenas celulares básicos, com aplicativos limitados e sem navegador de internet. Que graça vai ter? Nada de redes sociais antes dos 16. Por isso a nossa geração não tem problema, porque eu sou a geração X. A minha geração pode ter. Eu sou velho. Por sinal, na hora que eu cheguei aqui, muitos falaram, você não mudou nada, me senti muito bem. Também de 20 para 21 não muda muito, né? As crianças devem passar pelo período mais vulnerável do desenvolvimento cerebral sem ter acesso a um fluxo sem filtro de comparações sociais e influenciadores escolhidos por algoritmos. A comparação que principalmente as meninas estão sendo feitas na internet é grave demais e elas são as que mais sofrem. Nada de celular na escola e nada, muito mais brincar não supervisionado e brincar supervisionado dentro de casa. A gente escuta falar assim, eu tenho medo de deixar meu filho brincar na rua. Eu também tenho, pessoal. É difícil essa situação. Mas o livro fala, não quero cicatrizes, mas quero hematomas nos filhos. Eu quero que eles brinquem em brincadeiras que oferecem algum risco, para que eles possam se machucar e saber se defender. Aqueles parquinhos, ele diz, sabe aqueles brinquedos que você rodava e de repente um sai pela tangente assim. Aí um começava... Isso. Essa é a excelente brincadeira, ele achava. Aqueles brincadeiros super seguros, ele não gosta. Por quê? Porque você não estimula o cuidado. Você só toma cuidado quando há o risco de perder, de sofrer. Só tem gostoso ganhar na Copa do Mundo quando há o risco de perder a Copa do Mundo. Só tem gostoso quando o nosso time ganha, porque quase que ele perdeu. Só tem valor a vitória por causa da derrota. Ele tem razão. Olha só, a geração Z. Um detalhe importante dessa história, quando começou o problema, ele chama, quando começou o grande problema, é que em junho de 2010 foi lançado o iPhone 4, o primeiro iPhone com câmera frontal, o que facilitou tirar fotos e gravar vídeos de si mesmo. A primeira câmera frontal foi do Samsung, foi do Galaxy S, lançado no mesmo mês. No mesmo ano, o Instagram foi criado para ser usado apenas em smartphones. Nos primeiros anos, não havia como instalá-lo em um desktop ou laptop. Ele teve uma base pequena de usuários até 2012, quando foi comprado pelo Facebook. Olha as coisas que vão acontecendo, a gente nem está sabendo. Ele cresceu rapidamente e de 10 milhões perto de 2011, passou para 90 milhões em 2013. Portanto, podemos dizer que o smartphone e o ecossistema das redes sociais baseadas em selfies que conhecemos hoje surgiram em 2012, com a compra do Instagram pelo Facebook e a introdução da câmera frontal. Em 2012, muitas adolescentes, meninas, deviam sentir
que todo mundo tinha um smartphone e um perfil no Instagram, e todo mundo estava se comparando com todo mundo. Ao longo dos anos seguintes, o ecossistema de redes se tornou ainda mais atraente com a introdução de filtros cada vez mais poderosos e de software de edição acoplados ao Instagram, ou através de aplicativos externos como o Facetune. Com filtro ou não, o reflexo que cada menina via no espelho ficava cada vez menos atraente em relação às outras que ela via na tela. A menina olhava no espelho, se achava a bruxa. Olhava uma colega na tela, achava a fada. Enquanto a vida social das meninas era transferida para as redes, os meninos se escondiam cada vez mais no mundo virtual, em meio a uma variedade de atividades digitais, em especialmente jogos imersivos, com multijogadores online, YouTube, Reddit e pornografia pesada. Todos agora estão disponíveis, de qualquer hora, em qualquer lugar, de graça e bem ali em seus smartphones. Pela média, eu lamento, papais, que acham que vocês têm controle nos celulares dos filhos de vocês. Vocês não têm. As minhas filhas, o meu filho não vê isso. Vê sim. Vê sim. Não se iludam achando que eles não sabem. Eles sabem muito mais do que a gente. A geração Y, a geração Z, mexe melhor com o celular do que a geração X. Se vocês criam um rastreador, eles criam um desrastreador. Eu tenho um filho de 13 anos. Eu já surpreendi o Henrique vendo pornografia. Eu tive de correr e resolver a situação. E não me assustei, por quê? Porque todo mundo vê. Qual é a utilidade, Allan Kardec perguntou, de um espírito de gênio, como Chico Xavier? Ele não falou assim, mas vai dar a entender. De Einstein, ele não falou assim, mas dá para entender. Um espírito de um ser iluminado passar pelo estado de infância outra vez. Eu reencarnar, tudo bem. Por quê? Porque eu tenho que aprender matemática de novo, aprender geografia que nunca aprendi, aprender um monte de coisa e ser o adulto. Mas por que o Einstein tem que passar de novo? Por que ele já não pode nascer, vai rapidinho ali para os 19, 20 anos e já começa a produzir em bens para a humanidade? A resposta: o espírito, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para aqueles que estão incumbidos de educá-lo. Deus permite que, se o Einstein for reencarnar como filho do Marcelo e da Cassandra, passe pela infância outra vez, para que o Marcelo e a Cassandra tenham mais oportunidade de protegê-lo e educá-lo, de moldar a arvorezinha enquanto ela está crescendo torta, vira para cá um pouquinho, vira para cá um pouquinho, aí daqui para frente não dá mais, agora é por tua conta, fiz o que pude. Um espírito elevado passa na terra pela infância outra vez, para que os pais ou aqueles que estão incumbidos de educar tenham mais oportunidade e tempo de cuidar dessa situação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz da sua existência anterior. Vocês ouviram aí uma notícia de um menino que entrou numa fazenda de um veterinário e matou 23 animais? Uma criança. Durante 40 minutos ele ficou perseguindo e matando. O animal não morre como quando você desliga um interruptor. Ele grita, ele sofre, ele se bate, ele se ataca, ele se defende. Como que essa criança gosta dessa situação? De ver, desde pequena, a criança demonstra os seus instintos, bons ou maus, trazidos de uma outra existência anterior. Devem os pais aplicar-se para estudar esses instintos. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas.
Se tal não sucede, não é falta de possibilidade, mas sim falta de vontade. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará. Levanta as mãos quem tem pai, quem tem filho aqui. Os filhos não levantem, tá? Ou se o filho tiver filho, tudo bem. Levantem os pais. Para vocês, Deus perguntará assim: estes do filho que eu confiei à vossa guarda. Olha o jeito que ele está. Você não percebeu? Ah, não percebeu? Aqueles momentos que ele ficava trancado no quarto, que você chegava, ele se escondia, que você pedia para ver o celular, ele não deixava, você não percebeu nada. Mas o futebol você percebeu. As suas coisas você percebeu. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro pilar desses todos que está ali. Inclusive, se vocês tiverem dinheiro para comprar um só, compra só o Evangelho segundo o Espiritismo. E os outros? Joga fora. São maravilhosos, mas se só der para comprar um, compra o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele fala que Deus vai perguntar: que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Se você acha que não tem responsabilidade, fica tranquilo. Olha só isso aqui. Uma menina escreveu um texto que foi colocado ali. Texto de uma menina de 10 anos. Eu tinha 10 anos quando vi pornografia pela primeira vez. Caí no Pornhub, por acaso. Se vocês não sabem, pergunta para o filho de vocês o que é. Depois voltei por curiosidade. O site não verifica a idade, não exige documento, nem pergunta se você tem mais de 18 anos. É fácil de encontrar, impossível de evitar. E se tornou um rito de passagem frequente para jovens da minha idade. Onde estava a minha mãe? No cômodo ao lado, garantindo que eu comesse frutas e vegetais de 9 cores diferentes todos os dias. Ela era do tipo mãe atenta e preocupada, beirava o exagero e mesmo assim via esse conteúdo na internet, como todos os meus outros amigos. O texto ilustra de uma maneira sucinta o princípio de que estamos super protegendo nossos filhos do mundo real e não os estamos protegendo bastante na internet. Se realmente queremos mantê-los seguros, é preciso adiar a sua entrada no mundo virtual e deixá-los brincar mais tempo no mundo real. Como o tempo passa rápido. Eu esperava chegar nessa parte um pouquinho mais cedo, mas também fica tranquilo. Não é tanto assim. Existe em nós, essa parte eu acho que vai ser muito importante vocês vivenciarem comigo, uma coisa chamada modo descoberta e o modo defesa. Olha o que é isso. São 2 estados psicológicos e comportamentais que os jovens e as pessoas em geral podem adotar em resposta à circunstância do mundo ao seu redor, especialmente em contexto de interação social e uso de tecnologias. Modo descoberta é quando uma criança está descobrindo o mundo e ela está entusiasmada em mostrar aquele mundo para os pais. Modo descoberta é quando você encontra um negócio bacana e corre para contar para a esposa, corre para contar para a família. Quando você é filmado e colocado no YouTube, você se orgulha de estar fazendo aquilo. Modo defesa é quando você está vendo uma coisa escondido, quando você não pode, ou quando você está na espreita em cima e pegarem, estou frito. Se fizer aquilo complicado, é um modo inseguro, porque você está quase passando um vexame, pagando um mico. Eu pensei bem, pessoal, de um jeito de dizer e mostrar para vocês experimentarem o que é ter modo defesa na prática. Agora todos vocês estão em modo descoberta, estão vindo uma palestra, estão felizes, estão sorrindo, concordando com a cabeça em muitas coisas que eu falo, e eu fico muito feliz. E eu pensei e pedi a Jesus: Mestre, eu queria que eles experimentassem na prática o que é esse transtorno de ansiedade, essa situação. Pedi, e ele me deu um jeito, e eu vou ter que fazer. Infelizmente, alguém de vocês vai ter que pagar um mico aqui para sentir o que é um modo defesa. Eu vou chamar alguém aqui na frente para fazer uma coisa bem que dá vergonha. Deixa eu ver quem vai ser.
Vai ser fácil, eu vou perguntar algumas tabuadas do 7, do 8. Se não souber, vai ter que imitar um animal, que dá bastante vergonha. E se começar a ir bem na tabuada, eu vou chamar e perguntar capitais do estado do Brasil. E se não souber, nós vamos tirar um sarro dele. Deixa eu ver quem vai ser. É legal que algumas pessoas fazem assim, cara. Meu, melhor você olhar pra mim, porque quando você... Acho que eu vou chamar ele do... acho que eu já sei quem vai ser. Não dá uma sensação ruim? Não tá todo mundo incomodado? Mas vai, calma, vai piorar. Deixa eu ver, peraí. Eu não posso ser injusto com ninguém. Olha, tem umas pessoas que não querem me encarar, por quê? Estavam olhando pra mim. Quer ver sair? É brincadeira, pessoal, não vou chamar ninguém não. Era brincadeira mesmo, eu não vou chamar. Não é gostoso agora? Não estava chato? Pô, agora o moleque vai me chamar na frente, cara? O que é? Uma palestra ou um camping, meu? Vou ter que interagir? Nada disso. Este é o modo defesa. Imagina se desde o começo da palestra vocês estivessem assim. Imagina se desde muito tempo vocês estão assim. Desde que aconteceu aquele fato, desde que você está com medo dessa doença, desde que você conheceu aquela pessoa, você está nesse modo defesa, nesse incômodo, nesse saco de vida que não tem sentido e está te incomodando. Há uma frase de Epiteto que eu vou dizer para vocês. Eu provoquei em vocês um negócio muito desconfortável e muito ruim. A troco do quê? De chamar alguém para vir aqui na frente. E vocês sabem quem vocês são. Se seu corpo fosse entregue a outra pessoa, diz Epiteto, você sem dúvida faria objeção. Então por que não se envergonha de deixar sua mente vulnerável a quem quer que o critique, a ponto de provocar confusão e desconfortos imediatos? Como que nós podemos permitir que alguém gere isso na gente? Vocês assistiram o vídeo de inseto? Para quem não assistiu, assiste com os da geração Z. Há um rastro de formiga, onde eles estão passando por esse rastro, escapa uma folha de uma árvore e ela vem e para bem no caminho. E aquelas formiguinhas então parando, quando chega, tem uma folha aqui, cara. E elas não sabem desviar, porque elas andam para um rastro químico. E agora, meu? Como que eu faço? Chama os removedores de folha, rápido, caiu uma folha no caminho, chama os removedores de folha. Aí entra uns formigão grande assim. Alavanca nessa folha. Não sai. Puxa a folha. Não dá para tirar a folha. Nós vamos ter que dar a volta na folha. Eu não acredito, não acredito. Eu vou ter que dar a volta na folha. Por que comigo, meu Deus do céu? Por que comigo? Eu vou ter que dar a volta na folha. Eu não sei se eu vou me perder. Não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Vai, dá a volta na folha. Vai, estou fora do meu caminho. Vai, continua seguindo a folha, dá a volta na folha, você consegue, vai. Estou perdido, não. Achei o caminho outra vez, achei. O Henrique, meu filho, viu isso e adorou. Que legal, dá a volta na folha. Eu morri de vergonha. Por quê? Vocês alteraram o humor tão feliz que estava só porque eu falei, eu vou chamar alguém aqui. Caiu uma folha no caminho, eu vou, se ele chamar. O que ele pode fazer comigo? Perguntar coisas? Não sei. Qual a capital? Não sei. Quanto é 7? Também não sei. Eu sou bem ignorante, eu preciso estudar. Pode sentar. Obrigado, senhor palestrante. Vocês acabam comigo, pessoal. Vocês estão com medo de uma folha cair no caminho? Vocês estão com medo da doença que Deus deixou combinada antes de encarnar? Está sofrendo por antecipação. Bem, tinha algumas coisas para dizer, mas eu vou sintetizar. As meninas estão sendo mais prejudicadas que os meninos, tá bom? Quem tem filha, toma mais cuidado. Os meninos estão muito afundados em jogos online, mas o Henrique não tem rede social e tem 13 anos. A Ana Luísa, minha sobrinha, tem a idade dele e tem várias. E as meninas se comparam mais, e elas estão se mutilando mais, e estão se matando mais. Todos estão com problema, mas as meninas estão sendo atacadas. Não que os meninos não estejam, mas então nós precisamos tomar muito cuidado. O problema é que a ansiedade não causa só um sofrimento e um incômodo e passa uma vida sem sabor. Não, ela talvez faça com que aquela pessoa ansiosa
não queira mais viver daquele jeito e acaba desistindo de viver e comete suicídio. A ansiedade tem levado a transtornos muito graves, síndromes de pânico e suicídio. A depressão e a ansiedade estão muito conectadas, a depressão e o suicídio mais ainda. Então, o que nós estamos tentando entender é que quando começar a desviar o caminho da folha, não deixa não, fica ao lado dela, para que ela não vá se perder e vá por um caminho perigoso. Quando você está preparando uma boa alimentação para ela, ela está vendo coisas problemáticas para ela. Isso que Jesus falou é muito mais importante o que sai da sua boca do que o que entra, mães. Nós temos que tomar bastante cuidado com essas situações. Quando eu voltei dessa palestra, parte dela estava fazendo em Londres, lá no congresso, lá em Londres, quando foi no dia 7 de setembro, quando foi no dia 5 de setembro, falando do Setembro Amarelo, no consulado brasileiro em Londres, fui convidado para estar lá e estive, e falei na presença do cônsul, e fiquei lisonjeado com isso. Ano passado, a volta do meu voo era o dia 11 de setembro. Não é um dia bom para voar. Quem não tem ansiedade cria transtorno de ansiedade. E eu falei, tomara que não aconteça nada nesse dia. E eu estava tendo talvez uma inspiração, e eu escrevi assim: no dia 11 de setembro, às 11h46, a Torre Norte foi atingida por um Boeing 767 da American Airlines, voo 11. Às 9h03, a Torre Sul é atingida por um Boeing 767 da United Airlines, no voo 175. No mesmo dia, 2.753 pessoas morreram, entre passageiros dos aviões, funcionários das Torres Gêmeas, trabalhadores da emergência e pessoas que estavam nas imediações. Mais de 6.000 ficaram feridos. Todos os dias, 2.191 vidas se perdem por causa de suicídio, antecedido de depressão, antecedido de ansiedade. Cada uma dessas vítimas é uma luz que se apagou, uma história que se interrompeu, um sonho que não se realizou. No dia 12 de setembro, um dia seguinte ao atentado, não houve nenhum outro atentado, graças a Deus. Não houve nenhum outro atentado terrorista, mas houveram atentados contra si mesmo. E novamente, outras 2.191 pessoas tiraram a sua própria vida, vítimas de ansiedade, de depressão e, portanto, suicídio. No dia 13 de setembro, nossos corações estavam machucados pelo atentado e ainda se curavam pela dor do dia 11. Mas, graças a Deus, não houve nenhum outro atentado no dia 13 de setembro. Nenhum outro atentado terrorista, mas, novamente, 2.191 pessoas derrubaram as próprias torres internas, torres de esperança e de vida. No dia 20 de setembro, meu aniversário, pouco mais de uma semana, no meu aniversário, me lembro, o assunto predominava eram as Torres Gêmeas, do dia 11 de setembro. Porque nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 não houveram mais atentados. E, no entanto, após uma semana, nós já tínhamos 15.385 pessoas em todo o mundo tirando a própria vida desde o dia 11 de setembro. Um mês depois, graças a Deus, o atentado estava sendo esquecido das nossas vidas. Nunca mais vai fazer isso. Nós vamos evitar que se entre armado. Nós vamos verificar cada vez mais os aeroportos. Nós não vamos acontecer. E um mês depois, 66.666 pessoas retiraram a própria vida. 22 vezes já o número do atentado no dia 11. Um ano depois, no dia 11 de setembro de 2012, homenagens foram feitas a todas as vítimas do atentado. Nomes foram lidos, suas histórias foram lembradas com justiça, respeito e merecimento. E, no entanto, anonimamente, 800.000 pessoas tiraram a própria vida por causa de suicídio. Estamos a pouco mais desses dias, onde completaremos 23 anos do maior atentado bem-sucedido que a humanidade já presenciou. E o número de mortos que aconteceu desde esse dia
Eu não tive coragem de calcular, mas ultrapassa talvez a população de Mossoró umas 3 vezes. Todos nós de Mossoró, imaginem, que por desgosto de viver, interrompessem a própria existência, deixando para trás tudo o que sonhou como uma vida gostosa, uma vida boa. Em cada um desses indivíduos havia sonhos, havia esperanças e ambições. Eles eram nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e irmãs. Eles eram nós mesmos. Eles são as vítimas silenciosas de uma guerra não declarada, uma batalha invisível que é travada dentro de si mesmo, em nossas mentes. No entanto, a memória dessas vidas perdidas não são ecoadas nas praças públicas, seus nomes não são lidos em voz alta, suas histórias não são contadas, elas desaparecem como se nunca tivessem existido, deixando apenas um vazio no coração de seus amigos, seus irmãos e familiares. Esse é o nosso desafio: honrar vidas perdidas da mesma maneira que honramos as vidas perdidas no dia 11 de setembro. Reconhecer que a dor que leva alguém a tirar a própria vida é tão devastadora, tão real quanto a dor causada por um ato de terror com um agravante. É um ato de terror contra si mesmo, dentro de um smartphone. Eu gostaria muito de que todos nós conseguíssemos entender a posição de Jesus, que pede para a gente: não andeis ansiosos pelo mundo. Olhai como crescem os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, filhos de pequena fé. Não vos inquieteis procurando o que haveis de comer ou beber. Nosso Pai que está no céu sabe que temos necessidade de todas essas coisas. Buscai antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque Deus nos ama e achou por bem dar-nos o céu. Uma vez, numa livraria em Belo Horizonte, um homem chamado Aloísio queria porque queria conhecer o Chico Xavier. Não tinha smartphone, não tinha rede social, não tinha foto do Chico em nenhum lugar para ele saber quem era aquele grande autor. E ele pedia às pessoas que visitavam a sua livraria espírita que um dia o apresentasse ao Chico Xavier, quando ele, por acaso, o grande médium, fosse a Belo Horizonte. E num dia, então, não é que o Chico Xavier entra junto com um confrade espírita na loja do Aloísio, e ele logo vai dizendo: ô Aloísio, você não queria conhecer o Chico Xavier? Pois aqui está ele. O Aloísio vai e olha. Chico Xavier? Chico Xavier? E diz assim: quem dera esse aí fosse Chico Xavier. Quem dera você fosse o Chico. O que vocês fariam? O que vocês fariam se foram ali a convite de um amigo, porque tem um cara doido para te conhecer, e ele te recebe falando isso? Quem sabe um dia a gente consiga fazer como Chico. É verdade, Aloísio. Quem dera eu fosse Chico Xavier. Quem dera eu fosse quem você espera. Vocês criam o que vocês quiserem na cabeça de vocês, real ou imaginário. Era ele que havia psicografado Paulo Estevam. Real ou imaginário, é ele que havia psicografado esse pensamento, que eu concluo em forma de uma prece de Maria Dolores, quando ele diz assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece,
a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, pois no desejo de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. Mas se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto, aqui me enleie, ajude-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-lhe os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro um dia estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, pelas sagradas mãos trabalhadoras de Chico Xavier. Estradas. Para chegar aqui, ontem eu embarquei à 00:30 em Bauru. Cheguei às 5 horas da manhã na Barra Funda, em São Paulo. Tomei um trem e às 7 eu estava em Guarulhos. Esperei até às 9h40, eu e a Thaís e eu, minha grande amiga e grande trabalhadora. Embarcamos, chegamos em Fortaleza. Encontrei 2 grandes amigos, Herberton e Jefferson. Minha gratidão, meus amados. Vieram comigo até aqui. Chegamos em cima da hora. Tomei um banho rápido, não deu para descansar, e vim aqui falar para vocês. Eu podia ter falado por telão, não ia ter o mesmo sentido. E fiz tudo isso porque acredito que tem pessoas que têm muito valor no coração de vocês, filhos e netos, que são classificados numa geração perigosa. Mas também faço isso e dedico nos trabalhos que virão amanhã e depois de amanhã com outros grandes palestrantes, que há a possibilidade de reverter tudo isso e de mostrar as mãos marcadas no trabalho e mudar essa condição, que é chegada a hora da tecnologia. Não tem como viver com ela, não tem como viver sem ela, mas tem como viver da maneira correta e mudar essas situações. É para isso que estamos aqui, para que cada um agora, ao se espalhar pelos lugares que vocês moram, levem a semente da vontade de cuidar, de proteger aqueles bens valiosos que Deus confiou à vossa guarda. Tenho a impressão que quando a gente vai numa padaria comprar uma torta de morango, é porque a gente quer sentir gosto de morango representado numa torta. E quando a gente ganha um smartphone, a gente quer sentir gosto de felicidade representado num encontro, numa mensagem. Quando a gente reencarna para mais uma vida, a gente quer sentir gosto de felicidade em mais uma encarnação. Tenho certeza, já percebi, que tanto a torta de morango, quanto as coisas que eu vejo na internet, quanto a minha vida, somos nós mesmos que fazemos. A vida é assim, Deus nos dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta. Eu espero que essa palestra, que durou 1h30, tenha dado a impressão que durou 1h25. Que o tempo tenha passado de vocês de uma maneira legal e que de algum modo tenha sido bom para vocês e que vocês tenham pensado: puxa, eu volto no ano que vem, quem sabe? Puxa, eu vou trazer a minha mãe para assistir. Puxa, eu vou dar um abraço nele no final. Se isso valeu para vocês, valeu para mim. Cuidemos daquele que nós amamos. Eu cuido do Henrique, vocês cuidam dos seus. Que Jesus abençoe.
Chama na frente então, rapidinho. Ela não desiste.